Neste vídeo, mergulharemos na vida e no legado do apóstolo Paulo, uma figura fundamental no cristianismo primitivo e cujas epístolas constituem uma parte significativa do Novo Testamento. Ao longo dos séculos, a história e os escritos de Paulo têm suscitado inúmeras questões e debates entre estudiosos e teólogos. Vamos explorar os eventos marcantes da vida de Paulo, desde sua conversão dramática na estrada de Damasco até sua prisão e martírio em Roma. Também discutiremos as diversas interpretações sobre aspectos menos conhecidos de sua vida, como seu estado civil e as circunstâncias de sua morte. Por fim, refletiremos sobre o impacto duradouro de Paulo na história da Igreja e no mundo cristão até os dias de hoje. Acompanhe-nos nesta jornada para entender melhor a figura e o legado do apóstolo Paulo. Certamente, a Bíblia não oferece uma resposta definitiva sobre o estado civil de Paulo, deixando espaço para interpretações diversas. Embora sua vida pessoal seja objeto de especulação entre os estudiosos, o mais importante é reconhecer o papel singular que ele desempenhou na história da Igreja cristã, uma escolha divina que transcende questões de estado civil. Pode-se inferir que Paulo era solteiro durante seu ministério apostólico, embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre seu estado civil. Sua recomendação para que os não casados permanecessem como ele sugere que ele próprio era celibatário na época em que escreveu suas cartas. No entanto, não podemos descartar a possibilidade de que Paulo tenha sido casado em algum momento anterior de sua vida. A falta de evidências concretas torna essa questão uma especulação, mas não diminui a importância de seu papel na história da Igreja cristã. Pode-se inferir que Paulo era solteiro durante seu ministério apostólico, embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre seu estado civil. Sua recomendação para que os não casados permanecessem como ele sugere que ele próprio era celibatário na época em que escreveu suas cartas. No entanto, não podemos descartar a possibilidade de que Paulo tenha sido casado em algum momento anterior de sua vida. A falta de evidências concretas torna essa questão uma especulação, mas não diminui a importância de seu papel na história da Igreja cristã. Paulo, sendo um fariseu e um líder religioso proeminente, provavelmente foi influenciado pelas normas culturais judaicas que encorajavam o casamento. Muitos estudiosos argumentam que seu conhecimento detalhado sobre questões matrimoniais e familiares em suas cartas indica que ele próprio pode ter sido casado em algum momento de sua vida. No entanto, a falta de evidências concretas sobre seu estado civil torna essa questão um tanto especulativa. Embora alguns argumentem que os membros do Sinédrio, dos quais Paulo era parte, deviam ser casados, há debates sobre se essa era uma exigência estrita na época de Paulo. Além disso, a exigência de ser casado para ser ordenado rabino pode ter sido uma prática posterior à vida de Paulo. Mesmo que Paulo tenha sido solteiro, sua compreensão profunda e empática das dinâmicas do casamento e da família pode ser atribuída à sua experiência de vida e ao seu conhecimento das Escrituras. Sua autoridade apostólica e inspiração divina também podem ter contribuído para sua habilidade de oferecer orientações práticas e espirituais sobre esses assuntos. A ideia de que Paulo poderia ter sido viúvo ou divorciado é uma possibilidade frequentemente levantada por estudiosos para conciliar sua aparente experiência com as dinâmicas do casamento e sua vida celibatária durante o ministério apostólico. Essa hipótese sugere que Paulo pode ter sido casado anteriormente, mas ficou viúvo ou se divorciou antes de se dedicar completamente ao seu trabalho missionário. Essa perspectiva oferece uma explicação plausível para o conhecimento profundo de Paulo sobre questões matrimoniais, ao mesmo tempo em que reconhece sua vida celibatária durante seu ministério apostólico. No entanto, é importante ressaltar que não há evidências definitivas na Bíblia ou em outros registros históricos que confirmem ou refutem essa teoria. Portanto, a questão do estado civil de Paulo permanece em grande parte especulativa e sujeita a interpretações individuais. A possibilidade de Paulo ter sido viúvo ou divorciado levanta questões intrigantes sobre sua vida pessoal e seu compromisso com o ministério cristão. Se ele de fato experimentou a perda de sua esposa antes de iniciar seu ministério, isso poderia ter influenciado profundamente sua decisão de se dedicar totalmente à propagação do Evangelho. Da mesma forma, se Paulo enfrentou o divórcio devido à sua conversão ao cristianismo, isso seria um testemunho poderoso do custo pessoal e social de seguir a Cristo naquela época.
Sua própria história de transformação, de perseguidor a apóstolo, seria um exemplo vivo das mudanças radicais que o Evangelho pode trazer à vida de uma pessoa. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos sobre a situação marital de Paulo, sua vida e ministério continuam a inspirar e desafiar os cristãos de hoje a viver com coragem, compromisso e dedicação ao serviço de Deus, independentemente das circunstâncias pessoais que possam enfrentar. Então, nesse contexto, é possível imaginar a reação da suposta esposa de Saulo. Num dia, seu marido era um membro influente do farisaísmo, era alguém atuante no sinédrio, e que havia sido instruído por um dos mais notáveis mestres de sua época, Gamaliel. Mas no outro ele passa a considerar como perda tudo o que antes lhe era lucro, e de perseguidor de cristãos ele se torna perseguido pela causa do Evangelho. Por esse motivo, se Paulo foi casado antes de sua conversão, então não teria sido difícil sua esposa ter lhe abandonado. Na verdade, o próprio Paulo escreve sobre a situação de cristãos que eram abandonados por seus cônjuges por causa da fé em Cristo. Nesse mesmo texto, o apóstolo claramente diz que o cristão abandonado pelo descrente não é culpado diante de Deus, mas se o cônjuge descrente não quiser a separação, então o cônjuge crente não deve deixá-lo. À luz desse ensino, isso significa que se Paulo era separado, então ele foi abandonado deliberadamente por uma esposa descrente. A falta de registro bíblico sobre a morte dos apóstolos de Jesus deixa espaço para a tradição cristã preencher algumas lacunas históricas. No caso do apóstolo Paulo, acredita-se amplamente que ele tenha sido martirizado em Roma sob o governo de Nero, por volta dos anos 60 depois de Cristo. Esse período foi marcado por uma intensa perseguição aos cristãos, e Paulo, como um dos líderes proeminentes da igreja primitiva, enfrentou a hostilidade das autoridades romanas. Embora os detalhes específicos da morte de Paulo não sejam encontrados na Bíblia, registros antigos da Igreja, datados dos primeiros séculos do cristianismo e escritos por líderes eclesiásticos, oferecem insights sobre os eventos que levaram ao martírio de Paulo. Essas fontes históricas são fundamentais para compreendermos melhor o legado e o sacrifício dos primeiros seguidores de Jesus, que enfrentaram adversidades extraordinárias por causa de sua fé. O livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta um retrato vívido da jornada missionária do apóstolo Paulo, desde sua dramática conversão na estrada de Damasco até suas incansáveis viagens missionárias por todo o mundo romano. Essa narrativa detalhada destaca a dedicação e o zelo de Paulo em espalhar a mensagem do Evangelho, especialmente entre os gentios, o que lhe rendeu o título de apóstolo dos gentios. No entanto, a trajetória de Paulo não foi isenta de dificuldades e adversidades. Ele enfrentou perseguições, prisões, espancamentos e outros tipos de sofrimento por causa de sua fé. O livro de Atos registra algumas dessas provações, ilustrando a tenacidade e a coragem de Paulo diante das adversidades. Ao chegarmos ao final do livro de Atos, vemos Paulo em prisão domiciliar em Roma, aguardando para comparecer diante do imperador. Esse período de encarceramento marca o desfecho registrado no livro de Atos, deixando-nos com um vislumbre da vida de Paulo pouco antes de sua morte, que, embora não seja registrada nas Escrituras, é amplamente aceita pela tradição cristã como tendo ocorrido durante o governo de Nero, por volta dos anos 60 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos acredita que essa não foi a última prisão do apóstolo Paulo. Na verdade, o próprio apóstolo tinha esperança de ser inocentado e liberado desse aprisionamento. Os estudiosos sugerem que provavelmente Paulo foi libertado antes de 64 depois de Cristo, e pôde continuar seu ministério. Ao que parece, depois disso ele visitou a Grécia, especialmente Nicópolis e Tessalônica, também a ilha de Creta e as cidades de Éfeso, Troade e Mileto, na Ásia Menor. Além disso, também é bem possível que Paulo tenha conseguido cumprir o seu desejo externado aos crentes de Roma, de poder ir até a Espanha evangelizar. Um texto do século I depois de Cristo, escrito por Clemente, o bispo de Roma, afirma que Paulo realmente fez essa viagem. Em 64 depois de Cristo, ocorreu um grande incêndio na cidade de Roma que devastou a maior parte de suas áreas. De acordo com o historiador Tácito, após uma série de desdobramentos, o próprio imperador Nero foi acusado de ter iniciado o incêndio. Em uma tentativa de desviar as suspeitas sobre si mesmo, Nero rapidamente culpou os cristãos pelo desastre, desencadeando uma perseguição que resultou em muitos mártires.
Alguns estudiosos sugerem que Nero viu nos cristãos os bodes expiatórios ideais para assumir a culpa. Os cristãos já tinham uma reputação negativa entre os romanos, e as áreas menos afetadas pelo incêndio pareciam ser aquelas onde havia uma presença significativa de cristãos. Durante essa perseguição sob Nero, muitos cristãos foram presos, torturados e executados de maneiras terríveis. Alguns foram crucificados, outros lançados às feras nas arenas, queimados vivos para iluminar as noites da cidade ou decapitados. Então, por volta de 67 d.C., o apóstolo Paulo novamente foi preso. Foi durante essa última prisão que Paulo escreveu sua derradeira carta a Timóteo. Dessa vez, no entanto, Paulo estava convicto de que não escaparia com vida. Ele tinha certeza de que havia combatido o bom combate, terminado a carreira e guardado a fé. 2 Timóteo 4, 6 e 8. Segundo a tradição cristã, Paulo foi sentenciado por Nero à pena de morte por decapitação junto à estrada de Roma para Ostia. Essa forma de execução obviamente estava relacionada ao fato de que ele era também um cidadão romano. Caso contrário, provavelmente Paulo teria recebido uma execução mais cruel e humilhante. Por exemplo, diz a mesma tradição que o apóstolo Pedro, preso na mesma época de Paulo, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. Apesar das mortes cruéis dos dois principais líderes cristãos na mesma época, o evangelho não pereceu com eles. O tempo passou e até mesmo o Império Romano caiu, mas a Igreja permaneceu de pé. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão sobre a vida e o impacto do apóstolo Paulo. Espero que as discussões tenham sido esclarecedoras e inspiradoras para você. Que possamos continuar explorando e aprendendo com o legado deixado por esse grande líder da fé cristã. Até a próxima!